A graça e a paz do Senhor. Estou de volta no canal Refúgio Diário para trazer mais uma meditação da palavra do Senhor. Hoje vamos meditar no livro de Esté. Esté, capítulo 1, o versículo 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Memuã, Bizar, Rabona, Bigitar, Abagitar, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, por que assim se travaram os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o dinheiro. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setã, Adimata, Tarsis, Mere, Marcena, Memucão, e 7 príncipes da Pérsia e dos Medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. Aqui a palavra diz, que o rei Assuero, ele era casado com a rainha Vasti. E ele mandou chamar a rainha para apresentar ela aos príncipes, às pessoas que estavam naquele banquete. E ela se recusou. Ela desobedeceu ao seu marido. E isso era uma desonra para o homem, que a mulher desobedecesse a ele, principalmente sendo um rei. Então ele perguntou para as pessoas que estavam ali com ele, os príncipes, os que estavam lá, o que ele fazia com ela por ela ter desobedecido. Por quê? Porque muitos falaram que assim como ela fez com ele, se ele não tomasse providência, as outras esposas iam fazer do mesmo jeito. Porque a rainha fez, então as outras esposas dos príncipes, das outras pessoas iam fazer do mesmo jeito. E aí, um deles falaram para o rei que ele mandasse a rainha ir embora e arrumasse outra. Então, aí foi como Esté veio a ser rainha. Ele mandou a rainha Vasti embora, mandou chamar todas as virgens, as moças virgens do povoado, inclusive Esté. E Esté era muito bonita, muito formosa, e ela foi também. E lá as moças passam por um processo, por muitos meses, se preparando para poder chegar até o rei. E Esté foi escolhida. Em meio a tantas que ele viu, ele escolheu Esté. Então, Esté passou a ser rainha. Esté era prima de Mardoqueu. Ela não tinha pai, não tinha mãe. Foi criada por Mardoqueu. E ela era judia. Então, o primo dela falou, não diga que você é judia. E ela não falou. Então, ela foi aceita pelo rei como rainha. E tinha um homem chamado Amã, que ele não gostava de Mardoqueu, porque quando ele passava, todas as pessoas se dobravam perante ele. E Mardoqueu não se dobrava, porque ele era servo do Senhor, e ele só se dobrava ao Deus dos céus, ao Deus Criador, que é o nosso Deus. Então, ele, com muita raiva dele, toda vez que passava, que ele não se dobrava, ele ficava com mais raiva. Até que um dia ele falou com o rei para fazer um decreto para matar todos os judeus, por causa de Mardoqueu. E aí, Mardoqueu ficou sabendo e mandou dizer para Esté que o rei tinha feito esse decreto para ela ir falar com o rei, porque assim como ele era judeu, ela também era. Só que naquela época, ela como rainha não podia chegar diante do rei sem a permissão dele. Ele tinha que chamar
para ela ir lá, ele tinha que chamar. E fazia dias que o rei não chamava Esther. Então, ela pediu para Mardoqueu fazer um jejum. Ela fez com as servas dela e falou para Mardoqueu, para ele avisar para todos os judeus e os animais não comer nem beber durante 3 dias, para que ela chegasse depois do 3º dia, ela fosse entrar na sala do trono e o rei aceitasse ela, porque se ele não aceitasse, se ele estendesse o cedro, a pessoa morria. Então ela temia de ir lá sem ser chamada. E ela fez esse jejum por 3 dias. E terminando o jejum, ela foi falar com o rei e o rei aceitou ela. Então, que coisa linda a atitude de Esther, né? De orar ao Senhor. Muitas vezes nós estamos passando por problemas difíceis e não queremos nos dobrar diante do Senhor. Não queremos orar, buscar. Muitas vezes murmuramos, reclamamos, saímos falando para todo mundo, mas não vamos buscar aquele que pode resolver. Naquele momento, o único que podia resolver era Deus. Então, ela teve que pedir oração por ela, para que o rei aceitasse ela entrar lá e falar com ele para resolver essa situação. E, através da oração dela, do jejum dela e de todos que fizeram junto com ela, né? Deus ouviu a oração e ela teve vitória. Que possamos aprender com Esther e não aprender com Vasti. Vasti foi uma esposa desobediente, que desobedeceu ao seu marido, envergonhou o seu marido perante as pessoas. Então, nós, olhando pelo lado de Vasti, nós temos que obedecer o nosso marido, ser submissa ao nosso marido, não envergonhar o nosso marido na frente dos outros, e ser como Esther, obediente ao seu marido. Seu marido falou para não entrar, ninguém entrava. Então, ela mesmo sabendo que era esposa, ela não quis arriscar. E ela foi orar ao Senhor. Então, que possamos seguir o exemplo de Esther e orar ao Senhor quando estivermos em apuros. E também orar ao Senhor quando estivermos tudo bem, né? Quando estivermos numa boa, orar ao Senhor. Ele está do nosso lado em todo o tempo, em todo momento. E nós precisamos dele diariamente para acordar, para levantar, para abrir os olhos, para trabalhar. Então, nós dependemos de Deus. Temos que viver em constante comunhão com Deus, seja na hora da alegria ou seja na hora da dor. Amém? Espero que Deus tenha falado com você através dessa palavra, que se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando eu postar outro vídeo e que Deus te abençoe.